Muito bem, nós estamos aqui para dublar o Padre Luiz Toro. Esse vídeo é inédito, esse vídeo é 2022. Temos já 3 debates do Padre Luiz Toro 2022, viu? Esse ano lá na Venezuela. Muito bem, e um deles é esse daqui, ó, vídeo inédito, debate inédito. Desde já, meus irmãos, se inscreva, esses vídeos eu estou colocando uma vez por semana. Não tem problema em colocar uma vez por semana, de 8 em 8 dias, de 15 em 15 dias, colocar um vídeo do Padre Luiz Toro. Claro, o YouTube não vai dar nenhum problema com o YouTube. O problema é se você postar todos os dias, que nem eu postava no canal Tradição Católica de Debates. E ali não era meu trabalho, era só do Padre Luiz Toro. Então, quer dizer, aí foi onde o YouTube, com todas as razões, com todas as normas, não é? Chiou com isso. Mas nós estamos colocando aqui no canal do Fábio Pentecostes, de 8 em 8 dias, um vídeo do Padre Luiz Toro. E em breve também estarei postando no canal Tradição Católica, quando tiver muitos vídeos, né? Quando tiver bastantes vídeos meus lá, também estarei postando algum vídeo do Padre Luiz Toro também lá. Meus irmãos, não esqueça aquele like, se inscreva no canal, bora para o vídeo que o debate é bom. Não vai ser muito longo o debate. A doutrina deles, eles dizem que a doutrina deles é só de Jesus e de mais ninguém. Em nome de Jesus e mais ninguém. Essa é a doutrina deles. Não vai ser muito longo. Escutamos e vou explicar para ver se ele quer entender ou não quer entender, é verdade. Vamos ver. Fale então da doutrina. Não se alongue muito. Não diga, por exemplo, bom, o Papa falou disso e tudo. Não, muitas coisas não. Bom, a Bíblia diz que é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo a principal pedra do ângulo Jesus Cristo mesmo. Não há outro fundamento. Há um só. É Cristo, o Senhor. Então ele veio e derramou o sangue por todos. Para todos nós. Não sem exceção de pessoas. Então o fundamento é Cristo. A Bíblia diz que pregam a Cristo por inveja, outros por contenda, outros por vontades. Filipenses 1,15. Verdade? Porém, que prega a Cristo e faz a vontade dele, sim, esse terá sua recompensa. E ele deixou uma doutrina para ser pregado a todos os povos da terra. Tribos e línguas. Quem traz o Evangelho de Jesus Cristo, a pedra, o mesmo Jesus. Marcos 1, 14 e 15 diz: depois que João foi preso, Jesus veio pregando o Evangelho. A Bíblia latino-americana diz as boas novas a toda criatura. E disse, depois foi pregando o Evangelho do Reino dos Céus, dizendo: o tempo se cumpriu. O reino dos céus está próximo. Arrependei-vos e creiam no Evangelho, ou boa nova. Então o reino do céu está aqui. Está no meio de nós. Se quer caminhar com ele, tem que enxergar esse reino. Tem que se achegar ao reino. Não dizer que tem que fazer isso, fazer aquilo. Não. Não. Fazer apenas o que ele manda na sua Bíblia e pronto. Deus abençoou todas as nações. Sem exceção de pessoas. Então, Cristo veio salvar toda a raça humana. Quem se opor a isso, vai colocar uma coroa de espinho na cabeça dele. Nós queremos entender isso. E Jesus pediu água na cruz, deram vinagre, deram fel, e disseram: enganador, a outra salvaste, por que tu não salva de mesmo? Ele está cumprindo uma profecia sobre isto. Tinha que fazer, porque Jesus Cristo não veio na cruz do Calvário salvar só alguns, foi todos. Aos seus ele veio. João disse, 11 e 12 diz: veio aos seus e os seus não aceitaram, mas a todos que receberam, os que creem no seu nome, serão salvos, serão filhos de Deus. Então nós somos feitos de carne, de sangue, de Deus. Então Deus fez filhos, nos fez nós filhos adotivos. Aleluia, Ele é nosso Pai. Então essa é a doutrina que Cristo deixou. E os apóstolos seguiram essa doutrina, ensinando essa doutrina. Apóstolos e profetas, como eles fizeram?
Deu mandamento, façam isso, tal e tal e coisa e tal. Foram a Galileia. Sim, aí não acreditaram. E não acreditavam na mensagem. E ele vive para os séculos dos séculos e quer preparar um povo. Estamos vivendo os últimos tempos na Terra. Será no tempo de Noé? Será que nos dias de Ló? Está se cumprindo os dias? Outro é nos dias de Noé havia o que nos dias de Noé? Hoje em dia está do mesmo jeito. As pessoas falam de Cristo. Não, isso aqui, assim, tal. Também estamos vendo mulher com mulher, homem com homem neste mundo. E havia isso no tempo de Noé também. Agora se multiplicou muito mais do que nos dias de Noé. Isso é pecado? Sim, e o pecado que vai destruir o mundo. E as pessoas fazem, Romanos 1, 16, 26 em diante, diz. O que as pessoas fazem? Praticam. Aí está. Na sua casa, se tiver sua Bíblia, veja. 1 de Coríntios 6, 9. Também está aí. Está escrito que as pessoas fazem e Deus proíbe e eles fazem. Porque as pessoas não querem mais temer a Deus. Conhece seu pecado e abandona esse pecado, vai receber a misericórdia de Deus. Deus me chamou para fazer a sua vontade. Para dar testemunho dele. Aonde eu for. Vá onde eu vá, eu tenho que dar o testemunho de Jesus Cristo. Que salva a todos. Pegaram pregos, bateram com canas, flagelaram Jesus. Que mal fez Jesus? Nenhum. Certo? Porém, o rejeitaram. Eu não vim condenar o mundo, disse o Senhor, eu vim salvá-lo. E na palavra, nós temos que viver e pregar. As pessoas se condenam por si próprias, porque a boa nova está sendo pregada. Quem crê e for batizado será salvo, essa é a doutrina. E quem não crê será condenado. Quem condena? O sacerdote? O pastor? Não. Quem condena é você que se condena a si mesmo. Sejam santos porque eu, teu Deus, sou santo. Pedro disse. E sem a santidade ninguém verá o Senhor. Ele veio para os pecadores. Foram instituídos da glória de Deus. Porém veio nos salvar cada um de nós. Porém as pessoas querem o mal. Abraçam o mal. Então, vejam, meditem na palavra, vejam. Somos todos iguais. Sem exceção de pessoas, irmãos. Deus veio por todos nós. Sem exceção de ninguém. Entre nós mesmos há exceção de pessoas. Na mesma igreja há exceção de pessoas. Uns vai a outro, outros a outros. Conversam com outros. Um persegue um, outro persegue o outro. Para o padre, para o pastor. Uns abraçam o padre, outros abraçam o pastor. A palavra tem que cumprir. Esse irmão, eu fiquei triste quando você disse que saiu da igreja de Cristo. E eu vou comprovar com a Bíblia que você está errado. Equivocou-se. Eu sigo a doutrina e a doutrina e a doutrina. Eu vou mostrar que condena o pecado, e condena o pecado, e condena o pecado. Leia com a Bíblia Reina Valera. Com a Bíblia Protestante, com a Rainha Valera. Ou você mesmo. Não, você, lê. Ali, enquanto aquela confusão ali, quem vai ler, se é o pastor ou se é o leitor, se inscreva no canal, não esqueça o joinha. 1 de Timóteo 4:1. 4:1. 1 de Timóteo 4:1. Vem falar que quando uma pessoa... O tempo. Ou seja... 1 Timóteo 4:1, vem, encontre aí. Quando Paulo escreveu, significava no ano 1900, quando veio Carlos Baran, veio com a doutrina. Porém não é a de Deus. Isso está escrito. Isso que ele está dizendo, que ele traz a doutrina, e fala da doutrina, e vem aplicar a doutrina,
Já São Paulo escreveu e disse, dando advertência aos cristãos. Virá Ramon! Ele disse que Ramon vinha fundar uma seita. Escuta como disse Paulo, vamos ver. Tenha cuidado, vamos ver. O Espírito diz claramente que nos dos tempos, significa nos fins dos tempos, depois, no ano 1900, 2000, 1800, Carlos Paran veio e fundou essa seita. Apostatarão da fé. Não corra, pastor. Pastor, não corra muito, pastorzinho. Calma aí. Nos tempos vindouros, alguns vão apostatar da fé. Alguns. E Ramon é um deles. Negou a fé. Apostatar significa negar a fé. Eu era católico. Eu saí e eu fui para uma seita. Isso é no fim dos tempos. E antes não existiam os protestantes. Veio você antes do fim dos tempos, no final dos tempos, e disse: vejam, antes de Martim Lutero, até o ano 1500, não tinha nenhum. Em que parte do mundo estava o protestante? Em que parte estavam os pentecostais? Onde estavam os protestantes? Em nenhuma parte do mundo. Começaram a existir nos tempos finais, quando alguns católicos, como Ramon, começaram a renegar a fé, apostatar da fé da igreja fundada por Cristo. Isso significa o quê? A apostasia. E quando cometem esse pecado de apostasia, entram numa doutrina e falam às pessoas dessa doutrina. E não diz que ele não sabe que são doutrinas diabólicas. Escuta, é a Bíblia que diz. Vejam, dale. Escutando pessoas enganadoras e doutrinas diabólicas. Olha aí. Aí está. A ele não disseram isso. E ele fala de doutrina. Ele saiu da doutrina verdadeira e foi para doutrinas. São Paulo disse a Timóteo, nos tempos finais virão homens que sairão da igreja e apostarão da fé e falarão doutrinas de demônios. Bárbaro isso. Se Ramon meditar nessas palavras, analisar essa palavra, ele vai ver que está dizendo que busca salvação, que são doutrinas diabólicas. Caramba, porque eu apostatei da fé católica? Porque eu neguei a fé? Isso foi meu pai que me deu. Meu pai me ensinou a ser católico, me ensinou isso e aquilo, e agora apostatei, abandonei isso. Faz 2000 anos de igreja, e eu renunciei a essa fé e me meti numa seita. Basta raciocinar, pensar. Apostatar da fé para seguir as doutrinas repita de novo, de demônios. Por causa de alguns hipócritas, mentirosos. E vocês viram, ensinaram a mentira para ele. E se mete na Bíblia para dizer, já estou salvo, estou sustentado na Bíblia. Não é assim. Vem você, por hipocrisia. Repita de novo, pastor. Por hipocrisias e mentiras. De pessoas mentirosas. E pessoas hipócritas sem vergonha. Protestante deveria ter vergonha. Está ensinando doutrina de demônios. Deveria ter vergonha de sair da igreja. E Paulo disse que deveria ter vergonha de ser mentirosos. Porque ninguém disseram a verdade para eles. Porque as pessoas não explicaram. Os católicos se omitiram. E Paulo disse é pecado como matar o próprio pai. Seguir essas doutrinas diabólicas é pecado mortal como matar sua própria mãe. Ele falou do homossexualismo, da doutrina disso, daquilo, e não falou do pecado de apostasia, o pecado da falsa doutrina, de não seguir a doutrina de Cristo. Está escrito em 1 Timóteo também, capítulo 1, versículo 8 em diante. Quais são os pecados? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 em diante. O pecado de não seguir a doutrina de Cristo. Mudar de doutrina. 1 Timóteo 1, 8. Sabemos que a lei é boa. Contudo, que se faça dela o uso legítimo.
Se tenha em conta que a lei foi feita para os justos, mas para os transgressores. Vamos ver quem são os transgressores. Os rebeldes. Para os ímpios e pecadores. Vamos que pecados. Vamos, estamos vendo aí os pecados. Vamos ver. Estamos na lista de pecados. Veja o que vem agora. Para os profanos, parricidas, parricidos, parricidas que matam o pai, e matricida, os matam sua mãe. É pecado grande. Bárbaro. E dentro desses pecados grandes está o pecado que ele cometeu. Veja agora. Os homicidas. Para os fornicadores. Para os impúdicos. Para os traficantes. Para os mentirosos. Para os profanos. E para. Aqui veja o que vem agora. E agora? E para todos aqueles que se opõem à sã doutrina. Couro pelo sovaco. Os que se opõem à sã doutrina. Porque são doutrinas de demônios. E é pecado mortal. Segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Que estamos lendo? Estamos lendo. Então vocês veem que está escrito. E ele pensa que é um luxo ser protestante, é um luxo. Para os homens é luxo. Diante de Deus é pecado como matar sua própria mãe, como matar seu pai. Ele não diz isso. Ele não fala do pecado de apostasia. Saiu da doutrina verdadeira para ir para as falsas. Paulo foi claro. Malditos, excomungados. Gálatas 1:8. São Paulo disse: essa gente é o pior. Foi Paulo que disse, não foi eu que disse. Gálatas 1:8. Está na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, não precisa acreditar. 1:8. Gálatas 1:8. Diz: Mas se um de nós, ou um anjo, descesse do céu e vos anunciasse outro evangelho. Olha aí. Se vier uma pessoa, Carlos Paran veio, os Pentecostais Unidos no ano 1916, e trouxe outro evangelho, seja o quê? Vai, pastor. Fala, pastor. Não, pastor, outra vez, lê tudo de novo. Mas se um de nós, ou um anjo do céu, viesse anunciando um evangelho diferente do que foi anunciado, seja excomungado. Anátema significa maldito. Siga, não terminemos. Repito o que acabamos de dizer. Se alguém prega doutrina diferente da que recebeste, seja excomungado. Aqui está a doutrina. Seja excomungado. Ou anátema. Pregar um evangelho diferente daquele que pegou em 1900 anos até Carlos Baran. E vem outro, esse que ele está pregando é maldito. Então quem avisou a ele que isso era errado, não é culpa dele. Ele se meteu nas falsas doutrinas porque não teve ninguém que evangelizasse ele. Hoje ele escutou a verdade. Se não acredita que hoje está ouvindo a verdade, o mundo inteiro vai ver que você está no erro e enganando os outros, cometendo o pecado de apostasia. E o que vamos fazer? Vamos ficar com os braços cruzados? Deus meu, por que não fazemos nada? Você e eu temos que lutar, irmãos, por mostrar ao mundo qual é a verdade. E por isso estou aqui passando fome. Vocês também na Venezuela. Porque a partir de hoje, esse irmão não escuta a palavra de Deus. Já não é mais meu problema. Eu já preguei para ele, já cumpri a minha parte. E ele vai escutar. E vai ver veja alguns vídeos meus no canal do YouTube, examine. Para que você dê conta. E vou terminar dizendo, para declarar que o que você não falou da doutrina. Eu sei e tenho que esclarecer.
A doutrina pentecostal diz, Atos 2:38, Atos 2:38, que diz os pentecostais unidos, que tem que batizar no nome de Jesus, com o nome, e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que a igreja de Jesus Cristo é a pentecostal porque batiza com o nome de Jesus. Ele diz que é a doutrina apostólica. Carlos Paran veio e fundou essa seita. O primeiro discurso de Pedro não falou da Trindade, Pedro. Eles dizem que o Pai e o Filho não existem. O Espírito Santo não existe, só Jesus. Por isso chama sola Cristo. Perdão, pastor, perdão. Você é pentecostal unido ou só pentecostal? Pentecostal unido, muito bem. Só que tem a crença do sola Cristo. Não acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo, só em Jesus. Ele não acredita nem na doutrina da igreja dele. Esse padre Luiz Toro é fogo mesmo. Bem, você disse que é pentecostal unido. E você, os pentecostais unidos vai ficar bravo com você, viu, pastor? Porque você tá negando a doutrina dos pentecostais unidos. Tá. Vamos ver. Atos 2:38, vamos lá. Eu gosto assim. Atos 2:38 diz: Pedro disse, arrependei-vos, cada um de vós, e sejam em nome de Jesus batizados para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu quero fazer uma pergunta. Aí diz, escuta, aí diz,